para vivermos o chamado de Deus para nós, mesmo que não seja agradável ou esteja fora do esperado, nós precisamos, à luz desse texto, de 3 passos para realmente abraçarmos esse chamado. Então, para vivermos o chamado de Deus para nós, precisamos, em primeiro lugar, ter uma experiência pessoal com Deus. A expectativa de Ezequiel é que a presença de Deus só pudesse se manifestar em um lugar específico, e que não era onde ele estava. A palavra vai dizer no capítulo 1 que ele estava desiludido, sentado na beira de um riacho, na Babilônia, num lugar que, na cabeça de alguém que foi treinado a vida inteira para ser um sacerdote, naquela época o entendimento a Babilônia é o afastamento máximo da presença de Deus. Então, está tudo acabado, eu não tenho mais chamado nenhum, eu só vou ficar aqui com esses exilados o resto da minha vida. E ali ele tem uma visão bizarra, uma visão muito esquisita mesmo. Se você está curioso para saber como é que é essa visão, você depois vai ler Ezequiel 1, é uma visão muito esquisita, mas que para quem estava sendo preparado para ser um sacerdote, ficou muito claro que era Deus, porque tinha um monte de símbolos que só realmente um sacerdote conseguiria entender que era Deus falando. Então, a gente já lê no versículo 1 e 2, ele entendendo claramente que era Deus. Deus estava aparecendo para ele e estava chamando. E às vezes a gente tem a expectativa de viver algo extraordinário de Deus, mas sem ter experiência extraordinária com Deus. Às vezes a gente quer viver algo maravilhoso, mas não teve ainda um encontro face a face com Deus. E a palavra do Senhor deixa muito claro que para a gente realmente entender o que Deus tem para nós, a gente precisa de relacionamento com Deus. Às vezes a gente acha que vai abrir o céu, vai vir escrito assim, de maneira clara, vai vir um e-mail com o remetente, Deus, e aí se você não entendeu, ele manda outro, manda mensagem de WhatsApp. Não é assim, a gente tem que buscar o Senhor. A palavra garante que se a gente buscar o Senhor, ele vai se deixar encontrar, mas a gente precisa buscar. E é por isso que a nossa igreja é apaixonada pelo Vida Vitoriosa. Não é à toa que a gente esse ano, só com pessoas com mais de 18 anos, são 6 Vida Vitoriosa, incluindo os adolescentes e as crianças, 9 Vida Vitoriosa. Por quê? Porque a gente quer que você aprenda de Deus, qual é o chamado de Deus para você, para que você tenha uma experiência pessoal com Deus, e não fique na dúvida, será que foi Deus? Será que esse sonho que eu tive, foi Deus falando comigo, ou foi o efeito feijoada? Quem está entendendo, gente? Quando você come muito, você tem uns sonhos esquisitos, mas às vezes você tem uns sonhos esquisitos, e é Deus mesmo falando com você. Às vezes você não sabe diferenciar, às vezes Deus está falando com você através de uma pessoa, e você não está entendendo. E esse ambiente do Vida Vitoriosa é para te ajudar a ter esse encontro, que não vai ter nenhuma dúvida que é Deus falando com você. Para quê? Para que você tenha clareza do seu chamado em Deus, para que você tenha clareza do que Deus tem para você. E a palavra vai garantir que os planos de Deus para a gente são melhores que os nossos, porque a gente quer viver uma vida plena, mas nem sempre a gente consegue tomar decisões que levam para essa vida plena. Quem está entendendo, gente? Quem já tomou muita decisão horrível e achou que estava fazendo uma ótima decisão? Me ajuda aí, levanta a mão. Todo mundo já tomou uma decisão horrível aqui, não é possível. Você achou que ia dar certo, tinha certeza que ia dar certo, perguntou para um monte de gente e elas disseram, vai que é tua, e aí deu tudo errado, porque a gente é assim, a gente é limitado, e Deus não, Deus vê o tudo, Deus criou todas as coisas, e Ele tem algo maravilhoso, específico, que cabe exatamente nas suas características que foram dadas por Deus, e a gente quer demais que você viva isso. É por isso que a equipe do Vida Vitoriosa jejua 30 dias, e deixa eu te contar um segredo, que está gravado, então não vai ficar segredo, mas vamos fingir que é um segredo. Quem serve no Vida Vitoriosa paga também. Como assim? É isso, a gente jejua,
e a gente paga para te servir. Para quê? Para que você viva o extraordinário de Deus, mas a gente faça parte dessa história também. Amém, gente?